Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, o programa Estudando a Codificação Espírita, o programa que vai ao ar todas as segundas às 8 da manhã, comigo, o Delson, com a Marília, com a nossa irmã Cátia, que hoje não está conosco, né, por problemas pessoais, mas estamos na vibração para que tudo ocorra bem, né? E logo ela esteja conosco. Então, fica aí o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade, mais um dia de vida, mais um dia juntos, a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade, nos inspirando sempre através de suas lições, do seu evangelho, e aos amigos espirituais que são os nossos anjos e guardiões, né, que estão sempre conosco, nos auxiliando. Nós chamamos de anjo de guarda, de mentor espiritual, guia espiritual, não importa o nome que o damos, é sempre um espírito designado por Deus a acompanhar a nossa trajetória e a nos incentivar. Não que eles interferem diretamente na nossa vida, porque temos nossos livre-arbítrio, nossas lições a ser executadas, aprendidas, né? E eles só nos inspiram. Esse é o bastante para que a gente possa já receber esse auxílio. E a você que está sempre do outro lado, através do nosso canal, através das nossas plataformas aí, da Web Rádio Cristo Consolador, da TV Cristo Consolador, sempre nos incentivando e divulgando o nosso trabalho e compartilhando conosco, né, das reflexões do Evangelho, das lições aqui aplicadas diariamente, aqui pela Web Rádios, no nosso canal no YouTube. Para você encontrar, é só você digitar. Se não é inscrito ainda, né, se já é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação. Então, se não é inscrito, vai encontrar, é só digitar @Web Rádio Cristo Consolador e você terá acesso a uma vasta programação com muitos vídeos, né? Conteúdos aí totalmente do espiritismo, mensagens de livros, de reflexões, para que você possa refletir junto conosco. Então, fica aí o nosso convite e o nosso agradecimento por essa parceria, por estar sempre conosco. Então, fica o meu bom dia a todos e bom dia, Marília. Bom dia, Deus. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ou que nos ouvirá posteriormente. Mandando também o nosso carinhoso abraço à nossa querida irmã Kátia, que está lá com seus cuidados com a mãezinha, que Deus, em sua infinita misericórdia, possa ampará-la, abençoá-la, a ambas, né? E dando assim amparo, força, saúde, perseverança sempre, resignação
E nós aqui, sempre na torcida, agradecendo também a todos que passam por aqui, que deixam seu bom dia, que deixam a sua mensagem de incentivo, que estão sempre aqui conosco, ou mesmo que não deixam seu nome, mas que nós sabemos que estão sempre aqui dando espiadinha quando possível, encontrando aqui o apoio, um amparo, não nosso, nós somos meras formiguinhas, mas em Jesus, no Evangelho de Jesus, que é fonte inesgotável, inspiradora para a nossa caminhada e que nos traz uma mensagem de conforto em todos os momentos da nossa vida. Seja pelo que estivermos passando, nós encontramos essa palavra no Evangelho, deixado pelo nosso Mestre Jesus. Agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, a Jesus por ser o nosso modelo e guia, e aos nossos mentores espirituais e ao mentor dessa rádio, que possa sempre estar nos amparando nesse ideal que nós abraçamos. Paz e luz com Jesus sempre. Bom, depois nós vamos saudar as nossas irmãs, já que estão chegando, mas antes vamos fazer nossa leitura inicial, né? E nossa prece de abertura. E a mensagem de hoje, nós estamos no livrinho, né? Vinha de Luz, livrinho não, livrinho. Livrinho no sentido de ser pequeno, mas grandioso em seu conteúdo. Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Desculpa aí, eu inverti. Nossos irmãos, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Está em João, capítulo 1, versículo 4 a 21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do todo misterioso, do todo misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo
no irmão que ainda te não pode amar. Essa é uma mensagem assim que literalmente, como uma querida irmã de caminhada dizia, aquele puxão de orelha, né? Porque a gente amar quem nos ama é muito fácil. A gente gostar de quem gosta da gente é muito bom. A gente querer do nosso lado aqueles que estão no mesmo padrão vibratório é algo maravilhoso. A gente tem assunto para conversar, a gente ficaria o dia inteiro junto. No entanto, aqueles que de alguma forma nos ferem, que têm essa incompatibilidade, aí é que é difícil. Mas é exatamente esses é que nós devemos intensificar as nossas vibrações, as nossas orações. E quando lembrarmos desses irmãos, até mesmo que ou conhecemos ou não, alguns nós só ouvimos falar através das redes sociais, que são aqueles que ainda cometem coisas graves, que ficam aí, a mídia sempre explorando essas fraquezas dos nossos irmãos, e tem aqueles que nós já conhecemos pessoalmente e que vira literalmente o nosso calcanhar de Aquiles. Mas aí a gente lembra, né? Eu particularmente lembro constantemente do que aquele nosso mestre abaixo do Cristo nos recomendava, o seu Ayrton Vieira, que todos aqui conhecem, ou já ouviram falar, o fundador do CEAE de Guaianazes, que sempre dizia que ninguém atira pedra em árvore que não produz fruta. Então, se alguém de alguma forma se sente incomodado conosco, é porque estamos de alguma forma também chamando atenção, seja pelo nosso modo de ser, de agir, de pensar, de falar, o nosso procedimento. Tem pessoas que sabem que a gente nem tem nada financeiramente, mas o que a pessoa tem é essa gostaria literalmente de estar no nosso lugar, ou de saber algumas coisas que nós sabemos, ou de comportar como nós nos comportamos. No entanto, devido à personalidade que é individual, é intransferível, porque cada um tem a sua, e todo ser humano é assim, tem a sua individualidade, então a pessoa encontra na gente, de alguma forma, esse meio de estar desferindo, muitas das vezes, alguns comentários, ou piadinha, ou isso, ou aquilo, não importa o que, cada um aí sabe. E são esses a quem nós devemos intensificar as nossas orações. E essa é uma mensagem que vem muito de encontro a tudo que nós estamos passando, porque hoje, com a mídia, nós sabemos que as coisas em tempo real chegam mais depressa. É um comentário aqui, é uma piadinha ali, e rapidinho a gente fica sabendo. Ou, às vezes, a pessoa não tem aquela... Porque quando nós temos essa coragem, essa transparência de chegar no outro e abrir o nosso coração e falar até mesmo das nossas fraquezas, o quanto aquela pessoa, que no fundo nós sabemos que é inveja, né, da nossa parte, é algo que nós ainda não superamos, mas que nós não admitimos. Mas aí, para não ficar tão feio, a gente pode chegar nessa pessoa e dizer o quanto que ela nos inspira, o quanto que um dia a gente gostaria de estar no patamar dela, de evoluir tanto quanto ela evoluiu. Mas aí vem o chamado orgulho. O nosso orgulho não permite que nós nos abrimos para essa pessoa, que poderia, inclusive, nos dar os passos, nos ajudar a também melhorar. A também um dia aprendermos o que ela aprendeu. Naturalmente que nós não vamos ser ela igual,
uma vez que cada um tem o seu jeito próprio, tem sua personalidade, mas eu tenho certeza que se ela é uma fonte inspiradora, de alguma forma, ela nos influencia e nos desperta essa admiração, que no fundo a gente, com o nosso orgulho, ainda sente essa inveja, ela se sentiria feliz e agradecida em nos ensinar. Mas para isso, nós teríamos que admitir muitas coisas em nós. E nós ainda não estamos nesse patamar evolutivo, nem mesmo de admitir que admiramos o outro, que o outro nos inspira. E já pensou como que seria tão bom o outro saber, e ele é essa fonte inspiradora, que seja através de uma palestra, de um programa de rádio, do seu procedimento, que ele inspira outras pessoas, que ele nos inspira, que nós temos essa admiração por ele. E muitos aí sabem disso, às vezes nós falamos alguma coisa e a gente, quando termina, a gente tem aquela sensação, nossa, eu não fiz direito, eu não podia ter falado isso, falado aquilo, até mesmo numa palestra, numa explanação do Evangelho. Mas como nós também aprendemos, nós falamos exatamente aquilo que a espiritualidade nos inspirou. E a gente fica com essa sensação até de frustração. Mas ali, entre todos aqueles que ouviu, tem alguém que se sentiu mais tocado, sentiu bem em nos ouvir. Mas aí, ou vice-versa, né? Às vezes nós ouvimos o outro, estamos lá na cadeira ouvindo e ficamos nessa admiração, com essa sensação de querer estar no lugar do outro. Mas será que nós queremos sair da nossa zona de conforto para buscar conhecimento também? Para chegar no patamar que o outro chegou, de aprendizado, de evolução, de deixar de lado o caminho largo, para ir não só falando, mas também nos lapidando e colocando em prática as lições de Jesus, o pouco que aprendemos? Então fica aí esse nosso pequeno bate-papo de hoje para que nós possamos de verdade. E é um tema que vem muito assim a calhar com o tema do Evangelho de hoje. Essa prece de hoje aqui. Porque todos nós que estamos nessa marcha evolutiva, que é a finalidade da nossa encarnação, da nossa passagem pela Terra, estamos aqui, não só como irmãos espirituais que somos, mas nessa marcha de um ajudar o outro. Porque se nós estamos caminhando e aprendendo alguma coisa, tem alguém que nos ensinou, que nos transmitiu esse conhecimento. Como eu acabei de falar aqui do nosso querido senhor Ayrton, da sua esposa, dona Irani, e de tantos outros amigos, companheiros que passaram ou que ainda estão, muitos ainda estão na casa e que nos ensinaram. E vem muito de encontro a tudo isso, ao tema do Evangelho de hoje. E nós também passamos o pouco que nós aprendemos, ainda que seja, olha, um pouquinho para alguém. E automaticamente esse alguém que aprendeu vai passar para outros. Então nós somos esse elo de uma grande corrente dos filhos de Deus, que estamos aqui, um segurando a mão do outro. E não importa qual a circunstância, qual é o momento, e nem só para falar do Evangelho, porque o Evangelho é a prática. Às vezes nós nem sequer falamos nada sobre o Evangelho, por vários fatores, e principalmente pela questão ainda do preconceito, que muitos dos nossos irmãos são até de outras religiões, e nós devemos esse respeito a eles. Mas a nossa prática, a nossa índole é de tal forma que eles se sentem bem estar do nosso lado. E nem sequer imaginam de onde é natural que, se perguntar qual religião você é, nós não vamos fugir disso, nós não vamos negar o Cristo.
Mas não precisa a gente ficar o tempo inteiro dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. A diferença que faz é o nosso comportamento diário, é aquilo que nós fazemos, que nós transmitimos aos outros. Aí sim. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos, antes de Ao pegar o tema, né? texto do Evangelho aqui, né? Nós temos no ponto do Evangelho, nós vamos saudar as nossas irmãs, né? A Célia Zacarias está aqui conosco, nos desejando, queridos irmãos, que Deus nos abençoe em mais um dia da semana, dia de semana. Paz e bem Amém. para todos. Bom dia. A nossa querida Vera, nossa Verinha, né? Está aqui também, Vera Lígia. Bom dia, paz e luz a todos. A nossa querida Bertinha também chegou, nos desejando um bom dia a todos. São vocês que nos inspiram, que nos auxiliam, né? Que toda segunda-feira cedo, né? Nós possamos estar aqui, né? Eu, você, Marília, Kátia, né? Para tecermos simples comentários do Evangelho, né? Porque o Evangelho traz reflexões profundas, mas nós ainda agradecemos a Deus por já ter esse entendimento, ainda que pequeno, simples, né? Mas que tem nos ajudado muito e, com certeza, tem ajudado também os nossos queridos ouvintes. E o ponto do Evangelho de hoje eu tirei do capítulo 9, que abri Instruções dos Espíritos, onde ele fala da afabilidade e a doçura. E eu acho que tudo isso que Marília comentou tem a ver com esse ponto, né? De afabilidade, doçura, porque são formas, jeitos, né, da gente nos comportar diante de qualquer desafio, de qualquer irmão, né? A gente é muito impetuoso no sentido de querer fazer um julgamento precoce, né? O pré-julgamento, já se diz, julga antes de conhecer a causa, e a gente chega já traçando diretrizes, já condenando, às vezes, os fatos, os acontecimentos, sem sequer dar oportunidade, né, de entender o que está acontecendo. Então, temos que usar, sim, na nossa vida, essa questão da afabilidade, da doçura recomendada pelos Espíritos, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos diz lá no item 6, diz assim, do capítulo 9, diz assim, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Produz a afabilidade e a doçura, que são sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior? Uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por nós. Então, vem muito daquilo que nós estamos falando, né? Por isso que é preciso a gente interiorizar, é preciso a gente compreender a máxima de Jesus nesse amar o nosso próximo, né? Porque nós vamos começar a produzir, como diz bem a Marília, frutos, e esses frutos já são, quando usamos a afabilidade, quando usamos a tolerância, a compreensão para com o outro, os nossos frutos começam a ser sazonados, nossos frutos começam a ser selecionados, né? Já não são frutos amargos, são frutos de sabores agradáveis. Então, não adianta encostar naquela árvore que ela está carregadinha de frutos, mas que nem os pássaros utilizam. É fácil a gente entender isso na natureza, né? Há aquelas árvores que produzem frutos em abundância, mas que, além da sombra, os frutos não servem para nada. A gente vê que nem os pássaros utilizam daquilo ali. É uma reflexão para nós.
Porque se nem os pássaros utilizam, com certeza aquela árvore não tem utilidade para nós humanos, né? Por mais que ela sirva para o meio ambiente, tudo, né? Mas os frutos não são saborosos. E assim é a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos produzindo? Confiar nesse excesso de achar que tudo tem que ser, né? Tudo é beleza, tudo é lindo, acho que também é ingenuidade. Porque, como bem disse a Marília, cada um está no patamar evolutivo, cada um está no lugar que lhe é devido. Não adianta a gente esperar do outro aquilo que ele não tem para oferecer. Não adianta a gente querer que o outro não cometa o equívoco, como nós ainda também cometemos, né? De alguma forma. Porque uma vez que nós estamos julgando o outro porquê dos acontecimentos, nós também estamos errando. Nós também estamos condenando, nós também estamos, de uma forma ou de outra, dando um veredito sobre a situação de conformidade com o que o outro está passando. Quando seria muito melhor a gente nos recolher intimamente. Não é recolher da presença, mas intimamente nos recolher em prece, em oração. Fazer uma prece pedindo entendimento, pedindo sabedoria. Eu acho que isso produz em nós esse fruto, essa alegria, essa afabilidade, essa doçura. Primeiro, em compreender que, independente do que o outro esteja praticando, o outro é nosso irmão. E ninguém foi feito para o mal. Nós é que nos equivocamos diante dos aprendizados da vida e achamos que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. O mal são nossas ações, são produzidas por nós. Deus só quer o nosso bem, Deus nos dá a oportunidade. E se o irmão ainda está equivocado no caminho, né? André Luiz não vai falar em mal, ele vai falar no caminho menos bom. André Luiz tira esse mal do seu vocabulário e ele já traduz isso como sendo bom e menos bom. Aquele menos bom, ele tornará bom. Como nós sabemos. A luz se expande, os horizontes se abrem, e a todos é dada a mesma oportunidade. Não ao mesmo tempo, porque cada um tem o seu tempo interior, cada um tem a sua programação individual. E dentro dessa programação nós vamos acendendo as pequenas fagulhas, expandindo as pequenas fagulhas, que desde o latente, desde o nascimento, estão conosco. Agora, nós acostumamos a valorizar muito mais o menos bom do que o bom. Porque é assim, às vezes nós escolhemos um lado para bater. E ficamos ali, agredindo, ferindo. Ao invés de pegar o lado, fazer sobressair o lado que já é o melhor. Então é isso. Temos que usar essa afabilidade, temos que usar essa doçura. Temos que ser tolerantes para com as situações em volta de nós. Afinal, Jesus nos diz que com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Com o mesmo peso que pesarmos, seremos pesados. Não é? Então, meus irmãos, é isso. Antes de entrar no nosso tema, vamos refletir sobre isso. Como estamos agindo? A pergunta que eu faço não é para você do outro lado. Essa pergunta é minha, do meu íntimo. Como eu estou agindo diante das dificuldades? Eu estou usando o bom papel do nosso profissional bombeiro, de apagar os fogos, a fogueira, o fogo, né? Ou, nesse momento, eu ainda jogo petróleo para inflamar as fogueiras, as chamas? Vamos refletir sobre isso? Bom, tá aí, feito comentário do nosso texto, né? Um simples comentário aqui desse nosso irmão, mas que você também tem aí o seu entendimento, o seu conteúdo aí, né? E nós estamos
estudando o Evangelho, já bem no último capítulo do Evangelho, um capítulo coletânea de preces, né? Hoje, esse capítulo é tão importante quanto o primeiro capítulo, quanto o 10º capítulo, quanto qualquer capítulo do Evangelho, porque nos ensina exatamente a desenvolver essas habilidades, né, diante da prece. Quando nós falamos assim naquele ditado popular tão conhecido entre nós dizemos água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é no sentido da oração. Às vezes é refratário, né? Nós estamos lutando com uma força que, ao nosso entendimento, ainda produz esse material duro, né? Mas ali nós estamos refletindo, nós estamos pedindo, nós estamos orando. E quando a gente menos espera, as fibras começam a se amolecerem, né? O coração começa a ter outro sentido do sentimento, as reflexões começam a ser diferenciadas, começamos mais a ouvir até mesmo do que falar. E é isso. Esse capítulo tem muito a ver com o pedido de prece, de oração para todos nós. Então, hoje nós vamos falar da prece por um inimigo morto, no capítulo 28, que Marília vai estar lendo aqui, né? Isso. E dando sequência aqui, né? Como você já falou, o capítulo 28, nós estamos lá no Coletânea de Preces, que é o item por um inimigo morto, item 67. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los ao além-túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento. Se soubermos tirar proveito disso, ela pode ainda nos ser mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos ter permitido juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Veja nesta obra, nos capítulos 10 e 12. E aí, em sequência, vem a prece, né? Senhor, vós que chamaste antes de mim a alma de fulano, né? Eu lhe perdoo o mal que me fez e as más intenções que teve para comigo. Possa ele disso se arrepender para agora que não tem mais ilusões deste mundo. Que vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte, se tive faltas para com ele, que me perdoe, como eu perdoo as que cometeu para comigo. Eu achei essa prece tão interessante, tanto aqui a instrução preliminar, como também na prece, porque a nossa grande ilusão é achar que a pessoa desencarnou ou morreu, como queira, né? Que nós estamos livres, que acabou-se o problema, e é um ledo engano. Ou então não somos espíritas. Uma vez que nós já temos esse conhecimento, nos identificamos como espírita, acreditamos na imortalidade da alma, do espírito, nós sabemos que o que morreu foi apenas o corpo físico. E que se nós não estivermos nessa vibração do bem, do perdão, do amor, da paz, quanto mais nós pensarmos nesse nosso irmão, que porventura tenha feito algo conosco, que tenha nos desequilibrado, nos tirado dessa tranquilidade, tirado a paz, ou que seja uma calúnia, ou que seja um desentendimento, não importa o que seja, ainda mais ele ficará ligado com a gente. Por quê? Porque ele já não tem mais o envoltório carnal. E ele não precisa estar no nosso lar, mas através do pensamento. André Luiz também lá em suas obras fala muito sobre isso.
Eu não lembro agora qual é a sequência, porque são vários livros, né? E a gente até confunde, mas procure lá. Eu não sei se é o terceiro livro do Dimas. Então, pensou, automaticamente você chama em pensamento. O espírito, às vezes, esse nosso irmão, às vezes, está em zonas que ele não consegue estar presencialmente dentro do nosso lar, mas estará sintonizado com a gente através desse pensamento. É a ligação de pensamento, é a transmissão de energias. E basta a gente lembrar assim, que às vezes nós pensamos em alguém e daí a pouco o telefone toca, a pessoa nos passa uma mensagem. Então, o que é isso? É a transmissão de pensamento, é a sintonia. E não é diferente com quem desencarna. Então, quando nós começamos verdadeiramente a vibrar, a orar, a pensar positivo por esse nosso irmão que partiu, ao invés de sentir esse alívio, achando que, nossa, fulano partiu, estou livre. Não, vamos pensar no fulano bem, equilibrado, repensando sobre o que fez. E da nossa parte, se nos sentimos feridos por algo, perdoar, para que ele dê continuidade à sua trajetória de aprendizado, de construção, de iluminação, de reconhecimento dos seus equívocos, para que ele encontre a paz, encontre a luz, encontre a tranquilidade. E amanhã não terá que nascer dentro do nosso próprio lar para cortarmos essas arestas. Então, eu acho que como quem está aí nos ouvindo perceberam, é um trecho bem pequenininho, mas assim, de grandes reflexões. E o ideal não é esperar esse nosso irmão desencarnar. O ideal é que começássemos essas orações antes mesmo disso acontecer. Quanto mais a gente vê alguém que tem sabe aquela rixa pessoal com a gente, que a gente não sabe o porquê, a gente fica assim, fazendo um exame de consciência, perguntando, mas o que é que eu fiz? Por que é que essa pessoa age assim? Por que é que parece que me fuzila com o olhar? E um dia desse eu estava lendo algo que diz mais ou menos assim. É claro que eu não sei na íntegra, não lembro na íntegra o que era, mas que diz mais ou menos assim, que às vezes o que a pessoa quer não é o que a gente quer, não é o que a gente tem. Às vezes ela nem sequer sabe o que a gente tem, ou se temos algo. Mas o que ela gostaria mesmo era de ser igual a gente. Tem algo na gente que ela gostaria de ser, mas como não consegue ser, aí passa até essa coisa pessoal. E às vezes não é beleza física, mas às vezes é determinação, é perseverança, é constância, é pontualidade, é dinâmica, é afabilidade, é doçura, é tolerância. Não que eu seja tudo isso, gente. Eu só estou colocando aqui alguns dos atributos que cada um tem. E que eu li mais ou menos isso. E como a pessoa, às vezes, ela ainda não adquiriu aquilo, e isso fica muito latente para ela, muito visível, ela se sente incomodada com aquilo. E nós também aprendemos, também na doutrina espírita, que o outro é o nosso reflexo, né? O outro é o espelho. Aquilo que nos incomoda é porque nós estamos, de alguma forma, nós temos aquilo ainda em nós para corrigir. Então, quando nós vemos aquilo ali, a gente se sente incomodado, assim também como nós somos o espelho para o outro, nesse sentido. Mas também há esse espelho, ao contrário, de alguém ver aquilo que ela ainda gostaria de ser e ainda não conseguiu. E não significa que não consiga.
Todos nós conseguimos, porque nós nascemos com essa finalidade mesmo de melhora, de conquistarmos os nossos objetivos, dessa melhoria interior, de deixar esse Cristo que habita em nós eclodir, vir à tona. Todos nós temos essa centelha divina de sermos cada dia pessoas melhores. Então, basta a gente sair da nossa zona de conforto e ver o que é que me incomoda. Por que que eu estou assim? É fazer um exame de consciência. Por que que fulano me incomoda? O que é? O que eu estou sentindo? É o jeito de ser, de vestir, de falar? E aí a gente começa. A partir do momento que nós admitimos que estamos com essa inveja do outro, nós também começamos a perceber o que nós temos que melhorar. E aí nós começamos a trabalhar, não para ser igual ao outro, mas para conquistarmos o nosso espaço. Pode, fica à vontade. É interessante a gente refletir sobre esse tema, porque por um inimigo, fala aqui o inimigo morto, né? A nossa pressa. Mas a gente sabe que, como você bem disse, isso se inicia a nossa caminhada. Hoje, com as manifestações espontâneas, muito ao tempo real que nós temos nas nossas mãos, que é o nosso aparelho de celular, a TV, as mídias, né? Estamos conectados ao mundo 24 horas. E, às vezes, esses mecanismos, eles ocupam muito mais a nossa vida no campo negativo do que mesmo no campo positivo. Então, nós temos que refletir sobre isso. As notícias chegam em tempo reais. Né? Em tempo real está chegando a notícia. Mas o sensacionalismo, aquela mídia perversa que parece que gosta de extorquir a desgraça alheia, trazer para dentro da nossa casa, uma coisa é mantermos informados. Outra coisa é pegar essas informações e ficar ali, né? Trazendo isso, remoendo isso, fazendo um ninho ali, trazendo isso para a nossa vida 24 horas. Ora, nós temos que selecionar, né, o que nós estamos buscando. Nós espíritas, nós sabemos que nós somos contra as penas de mortes. Por acreditar que o espírito não morre, nós não somos a favor da pena de morte. Nós somos a favor da reclusão quando o cidadão, a cidadã, quando o ser humano ele comete um erro, ele é punido pela própria lei humana, que nós temos que respeitar, e nós somos a favor disso. Ele é retirado da sociedade porque ele cometeu um delito. E ele vai ter que pagar, ele vai ter que na realidade, não seria nem... Ele teria que ser ressocializado, reeducado para inserção na sociedade. Mas em uma sociedade que nós estamos vivendo totalmente conturbada, nós queremos muito mais ver livre, né? Se ver livre desse irmão, e até mesmo desejando que fosse a antiga lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Fosse ceifada a sua vida de forma... Ele ceifou a vida de alguém, ele ceifou. E a gente sabe que não é isso. O espírito precisa aprender. O espírito precisa se educar e reeducar. E a pena de morte, e os assassínios, e a crueldade imposta a ele, muitas vezes não traz isso. Vai trazer muito mais revolta, muito mais, né, para o futuro espiritual do que educação, do que evolução. Então, é nesse sentido que nós temos que orar por esse que nós chamamos de inimigo, que na lei de atração, na lei de ação e reação, ele cometeu um delito e foi apanhado de igualdade. Nós temos que orar por ele. Ele é um irmão. E, como todos nós, necessita de oração, necessita de prece. Mas só um ser de grandeza espiritual pode compreender, porque
a gente ouve na sociedade lá fora, na sociedade, na casa do outro, na família do outro. Quando isso atinge a nossa família, como é que nós estamos agindo? Será que nós esquecemos todo o aprendizado? Então é isso que nos cabe a refletir. Essas desavenças que nós temos, esses inimigos que nós temos. E não pensa que, não, eu não briguei com ninguém, eu não fiz desavença com ninguém, eu não tenho, mas eu posso não ter um inimigo encarnado nesse momento. Mas eu posso ter inimigo desencarnado, esperando um ponto também de contra-ataque, de ataque. Então, as preces, elas são, de uma forma, elas vêm nos auxiliar. Né? Tem uma mensagem da nossa querida Célia aqui, já que nós estamos falando de vibrações, de radiações, de prece, e ela diz aqui que está pedindo prece e radiações positivas para o primo e afilhado. Ela dá o nome aqui, ó. Leonardo César Neves, né, de 26 anos, está passando por um problema psiquiátrico, internado no hospital. Pois é, minha irmã. Nada melhor do que nós nos juntarmos em preces, né? Pedir o equilíbrio espiritual para esse irmão, trabalhar na questão espiritual, na questão da mente. Nós sabemos que são doenças que trazem muitas dificuldades de entendimento, de convivência social, de convivência familiar, e às vezes são necessários que tiramos por motivo de agressividade, por outros motivos, às vezes até a internação é necessária. André Luiz ele nos alerta que uma dificuldade mental, uma obsessão, às vezes ela perdura por uma vida inteira. E ela precisa, às vezes, ela precisa tomar medicação, medicamentos. Então, eu espero que esse querido irmão Leonardo ele esteja sendo medicado, ele esteja sendo tratado espiritualmente também, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. E nós vamos inserir no nosso evangelho, nas nossas preces, para que ele possa receber esse conforto. Né? A nossa querida Albertina ela diz assim: pensa nos países que ainda usam a pena de morte para fazer a justiça dos homens. Albertina, querida irmã, eu também penso muito sobre isso. A gente vem pensando, o espírito ele tem que aprender a pensar sobre essas coisas, né? Porque quando a gente vê essas guerras truculentas, essas mortes absurdas, essas bombas no meio das pessoas que a gente, entre aspas, sabemos que são inocentes. Há sim um compromisso de estar naquele país, de estar encarnado naquele local, daquela dificuldade, mas que a ignorância do homem, a sede de poder, de justiça, mas não é justiça divina, é justiça humana. E a gente está passando por tantos desafios. Gratidão, irmãos queridos, por tudo e por tanto. Então, por isso que nós, espíritos, temos que aprender que a morte não soluciona problema nenhum. Não soluciona. Não santifica ninguém. Não deixa a morte não vai fazer com que aquele abrupto, aquele, né, sedento de justiça humana, ele passa a ser foi um irmão, é um irmão, vai continuar espiritualmente sendo um irmão. Mas na mesma condição em que ele viveu. Então, nós temos que vibrar, nesse momento, nós temos que fazer a nossa prece, fazer as nossas orações, para que ele possa também entender que ele retorna a nova oportunidade de forma diferente, refazendo tudo aquilo que ele deixou de fazer, porque está na programação de cada um. Nós é que desvinculamos dos compromissos assumidos. As facilidades do mundo nos levam a nos perderem. Por isso que devemos tomar cuidado,
Por isso que o profeta lá diz, conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo é complicado, né? Não é um simples processo de, né, simplesmente incorporar uma bondade, uma humildade, não é nada disso. Fazer cara de santo, né? Pois é. Como diz E lá na própria mensagem da afabilidade, desse verniz, desse capacete, dessa máscara que às vezes usamos. E aqui nós temos que colocar nas nossas preces, para que esse tipo de condenação, pena de morte, seja lá de qualquer, não importa se é na guilhotina, não importa se é na cadeira elétrica, ou simplesmente no injetável, não importa, no injetável. Que ele tem que ser tirado da sociedade, sim, concordamos plenamente, mas que seja tratado para que ele possa até pensar, aprender a pensar sobre seus crimes, sobre seus comportamentos, né? Mas é isso. E está aí a grande dificuldade da gente entender ainda. Então, vamos começar a afastar da nossa casa, do nosso lar, essas mídias sensacionalistas, que mais perturbam a nossa mente do que nos informam. Precisamos manter informados? Sim, não resta dúvida. Mas é informação, não sensacionalismo. Já percebeu que quando a gente começa a martelar, às vezes a gente ouve uma música lá fora, música não, né? Vamos mudar o contexto aqui da palavra, que não é música, uma aberração. Se intitulado de música, e de repente a gente guarda aquele refrão, parece que ele. Quanto mais incomoda. Parece que ele quer ficar na mente da gente o dia todo naquela. Sabe? É isso que nos acontece quando a gente nos prendemos a isso. Então, temos que aprender a fazer da nossa casa um santuário. E o santuário não é só na igreja. O santuário, ele é oração. Ele é vigilância constante nos nossos pensamentos. Bom, por aqui eu vou me despedindo, agradecendo às irmãs, gratidão, né, a Célia, a Albertina, a nossa querida Vera e a todos que chegam no gravado, que deixam lá seus comentários, que curtem, que buscam também refletir conosco. Somos eternos aprendizes do Evangelho de Jesus. Paz e luz. Interessante, né? Só um pontinho aqui, que Delsa ainda falou sobre o conhece-te a ti mesmo, mas será que nós temos essa maturidade espiritual para nos conhecermos? Porque nós nos conhecemos diante ali do dia a dia, da rotina do dia a dia. A gente, basta nós observarmos que às vezes as pessoas falam assim, qual é? Perguntam, né, para alguém lá que está num reality. O que você faria se você ganhar? Eu vou ajudar fulano, cicrano, beltrano e até a quinta geração. De repente, passa 6 meses, 1 ano, a pessoa está numa situação pior do que a que estava. E tem uma frase muito interessante que eu não posso afirmar para vocês com certeza, e eu não gosto de falar o que eu não tenho certeza, se for André Luiz ou Emmanuel que diz, quer saber o caráter de um homem? Dê poder a ele. Então, às vezes, nós achamos que nos conhecemos porque aquela situação ainda não está na nossa vida, nós não vivemos aquela situação. Mas quando a situação bate à nossa porta, qual é a nossa reação? Como que nós agimos? E às vezes nós até falamos assim, olha, se fosse comigo, eu tinha agido assim, assado, diante de algumas coisas que nós vemos, que nada. Às vezes nós nem paramos para pensar quando a situação está acontecendo conosco. Nós agimos por impulso. Então tem a questão da água, né, que o Chico falava, de encher a boca de água contar até 10. E esse é o tempo da reflexão, para que nós tenhamos tempo de pensar
para não agirmos com imprudência, com precipitação, para depois termos a vida inteira para nos arrependermos. Então, por aqui também eu já me despeço, agradecendo a todos, todas as meninas que estiveram aqui conosco nessa manhã fria aqui em São Paulo, que nós possamos ter uma semana muito abençoada e muito aquecida com o Evangelho de Jesus, enviando também as nossas vibrações ao primo das nossas irmãs Célia e Albertina e o Leonardo, que a equipe do Venerável Bezerra de Menezes possa estar ali atuando, não só sobre o Leonardo, mas também sobre todos aqueles irmãos que estão ali ou que estão em outros hospitais, que passam pelos desafios da doença física, mental, espiritual, que a espiritualidade de luz possa estar ali, não só amparando a eles, mas também aqueles nossos irmãos desencarnados que, porventura, possa estar com eles, encaminhando a todos para os seus devidos lugares e que Jesus possa dar o amparo e o conforto a todos. E vamos já vibrando também pela nossa querida irmã Kátia, pela sua mãezinha, por todos seus familiares, lembrando também da nossa querida Dona Conceição, que aqui todos daqui do CAE sabem, né? A nossa querida, a sogra da Kátia, que é muito querida por nós, e toda a sua família, e que nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita bênção, de muito aprendizado, mas, acima de tudo, não só o aprendizado na letra, mas colocando em prática nas nossas pequenas atitudes, na nossa pequenez. E já vamos assim, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, a Jesus, nosso Mestre por excelência, a nossa Mãe Maria Santíssima, que possa estar conosco, nos amparando, aos nossos mentores, tanto os individuais como dessa rádio, que possam amparar a todos nós, a todos os nossos irmãos que passam por essa rádio, deixando a sua mensagem, deixando essa fagulha de luz para que aqueça os corações ansiosos por uma palavra de incentivo, de carinho, de amor, de reajuste, que Jesus possa amparar a cada um em sua caminhada. E vamos assim, já te agradecendo, Pai, por tanto que faz conosco. Recebemos tanto e agradecemos tão pouco, mas não desista de nós, que nós possamos ser dignos do teu amor e da tua misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.